Lote 1 do Prenda acabou de tremer. Temos polícia na área. Deus queira que não seja o próximo. Lote 1 do Prenda está a tremer. Olha, mas eu não tenho um modelo. A pessoa vem aqui comprar um pãozito base. Aquele aí? É, também fininho aí embaixo. É para ter umas parabólicas. Estão aí embora, olha. Estão onde? Também, Nem querem mais. Alguém já disse. Deixa eu ir. Olha, o pessoal está embora. Vocês não têm um, não. Vocês vivem no pleno. Vamos falseiro. O pessoal está embora. Essa é o comandante. Essa é o comandante. Mas já manda. Mas o pessoal está embora. Meu Deus, eu disse meu Deus. Ficou provado, está provado que todos os prédios em Angola irão desabar. Alguns pelo fator da antiguidade e outros pela precariedade na construção. Antiguidade porque muitos dos nossos prédios têm quase 100 anos e porque também, se nos olharmos para os próprios prédios, iremos perceber que, só mesmo pela cor dos prédios, iremos perceber que muitos dos prédios nunca foram pintados, nunca foram limpos. Nunca foram pintados, nunca foram limpos, elevadores parados, porque não tem condomínio, não tem uma administração do prédio. Segundo fator, pela precariedade na construção, porque ora vejamos, se nós olharmos pelos edifícios, estradas, pontes que nós temos, há muitas fissuras. E mesmo no Quilamba, novas construções, os moradores reclamam pelas condições dos edifícios, que alguns deles já apresentam perigos para a saúde habitacional das populações. Deus é tão bom que antes de qualquer prédio desabar, dá sinais. O prédio treme. O prédio diz assim, preparam-se que eu vou cair. Deus é espetacular. Estou a falar dos prédios em Luanda, no Ambo, Benguela. Benguela, Lubito tem um prédio do 10º. Quem conhece o prédio do 10º sabe muito bem que aquele prédio não sei se tem um condomínio. Luambo, esquece. Luanda é a província angolana com mais prédios e que também apresenta prédios com mais condições de desabarem no próximo dia. Logo, se os nossos prédios têm aproximadamente 100 anos, sem dúvida alguma, nos próximos tempos, todos os nossos prédios vão desabar, os antigos, e os novos também irão acompanhar a cavalgada em função da precariedade na construção. E Angola ficará, sem dúvida alguma, sem prédios. Por quê? Porque os antigos vão cair pela antiguidade, os novos vão cair pela precariedade, e vão cair pela precariedade porque são prédios do Estado, construídos pelo Estado. E o Estado claramente não tem a pujança ainda suficiente de fiscalizar tudo o que constrói, razão pela qual as construções estão como estão. Mas existe uma forma de reverter este quadro, de dar aos angolanos, a todos os angolanos uma casa, mas todos mesmo. E também vale dizer que houve e ainda há um grande buraco no mercado imobiliário em Angola. Mas antes de revelar essas questões, por favor, meu irmão, faz um like neste vídeo. Se inscreva no canal, se faz favor. Ajuda o canal a crescer, meu irmão. O teu like é importantíssimo para que esse canal possa crescer. E voltar a apresentar-te informações sobre economia, desenvolvimento pessoal, geopolítica e atualidade que rondam Angola e o mundo. Obrigado, meu irmão, pelo teu like. Vale dizer que existe um buraco enorme no mercado imobiliário em Angola. Hoje eu vou dizer quais são as 6 formas para todos os angolanos terem uma casa. Vale dizer que no mercado imobiliário angolano existe um furo enorme. Por quê? Porque, ora vejamos, os prédios que nós hoje temos, né, são prédios habitacionais, são na sua maioria pertencentes ao Estado. Foram construídos pelos fundos públicos. Uns foram construídos com bastante precariedade, razão pela qual apresentam condições que apresentam. Ponto. E outro problema é que o empresariado angolano que está no mercado imobiliário decidiu investir no mercado de luxo.
construiu vários condomínios no país. Luanda está cheio de condomínios. Benguela, Uambo, condomínios. Portanto, o empresário construiu casas para os ricos. Em Angola nós sabemos que existem quê? Ricos e pobres. A classe média é aquela que está a viver no Quilamba, aquela que está a viver nas atuais centralidades, ok? Portanto, a classe pobre é aquela que ficou naqueles bairros, não conseguiu sair dos bairros, não saiu dos bairros, ponto. Onde é que está a falha? Existem duas falhas. Primeiro é que o governo construiu casas para a classe média, Quilamba, centralidades. Segundo é que o empresariado nacional angolano construiu casas para os ricos, condomínios. A classe mais favorecida, estudantes e pobres, não tem casa, continuam a viver naqueles bairros. E eu, se você não sabe ainda, eu sou escritor, escrevi 6 livros, dos quais tem este livro aqui, de economia, 3 passos econômicos para falar em qualquer governo, onde no mesmo eu falo de 6 formas para que todo angolano, todo cidadão consiga ter uma casa condigna. E aqui vou explicar quais são essas formas, passo a passo, e como é que se procede. Porque todos os angolanos têm direito de ter uma casa, porque a habitação é um direito, e claramente nós também somos obrigados, não posso mentir, a trabalharmos, a produzirmos riqueza de forma a que o próprio Estado nos possa dar dinheiro a todos, porque tu sabes muito bem que o dinheiro do Estado vem também do bolso das famílias. Para alguns governos em que não têm outras fontes de receita, senão mesmo receitas fiscais. Mas sem dar mais volta, vamos aqui dar quais são as 6 formas pelas quais o governo angolano pode dar casa a todo cidadão angolano, com base a este livro aqui que eu próprio escrevi. Se quiseres ter, o link está aqui na descrição para comprar. Se não podes comprar pelo site, manda mensagem no meu Instagram, liga o cérebro, Joaquim, quero este livro aqui, eu mando para ti, onde quer que estejas, em qualquer parte do mundo. O livro está 15 mil kwanzas, está também 15 euros, ponto. Passo número 1, casa para estudantes, habitação estudantil, ou seja, próximo das universidades públicas, que não temos tantas, existiriam prédios, habitações em que estudantes pudessem ali viver, onde o preço da propina já estivesse alicerçado, acoplado, digamos, ao preço da habitação. Alguns estudantes teriam que pagar pelos quartos, porque estamos aqui a falar de estudantes internacionais, aqueles que decidem estudar em Angola. Também era bom que Angola chegasse a um nível de educação em que países vizinhos possam também ir para Angola estudar, e não somente nós angolanos estudarmos para a diáspora. Ponto. Essas casas ficam próximas das universidades, com quartos, em que em um quarto habitam 2, 3 estudantes, ou então estudantes. Aquele que quiser ficar em um quarto sozinho, paga pelo quarto, e os demais podem partilhar quarto por 4 pessoas, por 5 pessoas ou por 2 pessoas. Casa de estudantes é um modelo que existe em toda parte do mundo e são ótimas porque os estudantes acabam por sair, porque também obriga os estudantes a saírem da casa dos pais muito mais cedo. Também assim criarem a sua própria independência financeira, sentimental, comportamental, também muito mais cedo. Se os estudantes, por exemplo, vão para a universidade aproximadamente aos 16, 17, 18 anos, quer dizer que os angolanos jovens já começam a sair da casa dos pais aos 16, 17 anos, porque quando vão para a universidade vão também viver para a habitação estudantil. Principalmente aqueles que decidem estudar em outras províncias. Sou do Uambo, vou estudar no Congo-Bango. Sou do Congo-Bango, vou estudar em Luanda, ok? O número de estudantes também já é proporcional ao número de espaços de quarto e cama nas universidades, habitação estudantil. E nestas casas também existem aquele modelo em que tempo de carência. O estudante terminou a universidade, tem direito a mais 3 anos enquanto ele procura por trabalho, viver naquela casa. Quando consegue seu emprego, claramente vai poupando o dinheiro enquanto ele vive naquela casa. Fim dos 3 anos, após a formação, o estudante pode sair para a sua vida. Para estudantes de escolas privadas, estudantes de escolas públicas, esse modelo se aplica porque geralmente as universidades tendem a estar em lugares aproximados. Por isso é que em outros países existe aquilo que se chama de campo universitário, porque é um lugar em que existem muitas universidades, desde privadas a pública. Essa questão de cada universidade estar no norte, outra no sul, outra no oeste, atrapalha muito. Os estudantes, que todos eles buscam pela mesma coisa, conhecimento, realização pessoal, devem estar congruados no mesmo sítio, porque nós, todos os seres humanos, somos a consequência direta do ambiente em que vivemos, do que comemos, do que lemos, do que pensamos, do que sentimos. Continuando. 2. Habitação social. O governo tem a obrigação de construir casas para os pobres, aqui apoiando-me na teoria keynesiana, segundo a qual o Estado tem que estar disposto a gastar dinheiro com vista a aumentar o bem-estar das pessoas. Há aquelas senhoras que têm 4 ou 5 filhos,
são viúvas, não conseguem casa. Aquelas senhoras que têm filhos que precisam de cuidado especial, logo elas não podem trabalhar porque ela tem que cuidar do filho, aqueles que têm filhos que precisam de cuidados especiais, pronto. Então ela não pode trabalhar, tem que cuidar do filho. Ou então tem marido sim, mas o marido vai trabalhar, mas o marido sozinho não consegue receitas para poder sustentar a família toda. Logo, aquelas famílias que precisam de atenção especial devem viver nas habitações sociais. São casas do Estado onde as pessoas pagam quanto? 1.000 kwanzas, 2.000 kwanzas por mês para viver em uma habitação condigna. São prédios chamadas de habitação social. Casas para pobres. E nós temos espaço, dinheiro para este efeito. Aquelas senhoras que vivem hoje nos bairros de Lata, em Angola, que vivem em bairros onde ninguém gostaria de viver, nem gostaria que o seu pior inimigo lá vivesse, estariam a viver em habitações sociais. São casas do Estado, onde as pessoas ficam ali pro resto da vida e pagam uma mísera contribuição. E claramente as pessoas, quando crescem por si próprias, quando conseguem alcançar um nível econômico mais realizado, essas pessoas por si próprias, elas decidem sair dos bairros sociais. Porque quando tu já te sentes bem, trabalhas e tu receitas, tu mesmo por vontade própria vais mudar para um bairro. Pois o ser humano que vive em uma habitação social tem também desejo de viver em um condomínio ou de viver, por exemplo, em uma urbanização. Como, por exemplo, o Quilamba, que é uma urbanização pública virada para as pessoas de classe média, onde as casas são vendidas em renda resolúvel, que existe em Angola, é um modelo aceitável e que é característico para as famílias de classe média. O outro modelo seria, digamos, a habitação dirigida, que eu também pus aqui nesse livro, que é característico em Angola, onde o Estado cede ou vende terrenos, espaço urbanizado, bem loteado, e as pessoas ali constroem as suas casas com base nas suas próprias vontades, seus próprios sonhos, seus próprios bolsos. Mas não é casas de lata, não é aquele bairro onde a minha porta é a tua janela é a minha porta. Não. O governo loteia as zonas e cede ou vende com o melhor modelo utilizado, e aí as pessoas ali constroem casas com características definidas pelo Estado, porque os prédios não podem estar junto das vivendas, nem as vivendas devem estar próximas dos prédios. Uma zona onde só há prédios, outra zona onde só há vivendas, porque temos que organizar as cidades. O Estado pode também disponibilizar espaço, lotes para a construção dirigida, voltada a edifícios, a prédios, e também espaços para a construção dirigida, voltada às vivendas, ou então casas como nós estamos habituados a ver em Angola, tipo essas aqui. O outro modelo que está presente em Angola são chamados condomínios. Ali, claramente, a entidade privada ou pública, porque também o Estado é uma business entity, então o Estado também pode construir condomínio, mas porque nós já sabemos que o Estado falha, ou quando coloca a mão em negócios para privados. Claramente era importante que se fosse somente os empresários que pudessem atuar neste ramo de habitação luxuosa, chamados condomínios, que existem em Angola, existem tantos que muitos, inclusive, estão desocupados porque não há angolanos com estofo financeiro suficiente para pagarem propinas, rendas, alugueres, esses lugares. Por último, existe aquilo que se chama de habitação de funções, ou seja, casas de funções, onde um cidadão que é ministro, que é deputado, que é diretor provincial, que é diretor de uma empresa privada, inclusive, tanto tem uma casa, é uma zona dirigida a funcionários, ou, por exemplo, os médicos que trabalham no interior do país, quando vão para lá, são lá transferidos, encontram habitação. Os policiais, os militares que estão sempre em movimento, quando, por exemplo, são transferidos para Cabinda, quando Cubango, para Minong, militares, bombeiros, outros vários chefes de repartições, diretores provinciais, municipais, quando movimentam-se claramente para não disputarem casas com as populações, para não disputarem as mesmas casas com estudantes, para não disputarem as mesmas casas com outros funcionários, com outros funcionários, claramente, esses aqui têm direito a casas de funções, onde ficam ali a viver durante um tempo e depois, quando deixar a função, volta para a sua casa anterior. E é também desta forma que levará a esses agentes econômicos, por exemplo, policiais, militares, médicos, professores, também a se organizarem quando são transferidos para outras zonas e também a não reclamarem em trabalharem em aquelas zonas muito mais recônditas quando são transferidos. Claramente, existem vários modelos para a atribuição de casa a todos os angolanos, e todos os angolanos têm o direito de ter uma casa, também têm a obrigação de trabalhar para que consigam ter uma casa. Ponto. Família, para não mais alongar o vídeo, faz um like, se inscreva no canal. Quero contar contigo no próximo vídeo. Estamos juntos, que Deus nos abençoe como sempre. Amém.